Recentemente tem havido algum receio sobre a possibilidade de uma guerra entre a NATO e a Rússia, e que esta poderia acontecer nos próximos anos, onde o próprio Vladimir Putin recentemente já ameaçou com armas nucleares os países da NATO, referindo que eram os próprios membros da aliança que estavam a preparar-se para uma guerra. Mas será que uma guerra entre a Rússia e a NATO poderá mesmo acontecer? Bem, eu sou o Bruno e isso é o que tu hoje vais descobrir noutra hora no mundo. Com a preocupação de que uma guerra entre a NATO e a Rússia poderá acontecer, muitas pessoas começaram a dizer que os países europeus precisavam de acelerar e aumentar o seu investimento nas forças armadas e que o envio de material bélico para a Ucrânia é cada vez mais importante. Mas outros acham que estas pessoas são apenas alarmistas e que não há nenhuma razão para acreditar que a Rússia irá realmente atacar a NATO. Então, o que é que nós devemos pensar acerca disto? Na verdade, a situação pode ser muito mais perigosa do que a maioria das pessoas acredita. E sinceramente, eu acredito que há sim a possibilidade de haver um conflito. Mas ao mesmo tempo, existem muitos mal-entendidos e exageros de como seria esta guerra. E esta é uma das razões que leva as pessoas mais conservadoras a chamarem esta visão de alarmista e descartarem completamente a possibilidade de existir uma guerra. A ideia de que a Rússia possa atacar a NATO parece um pouco surreal para a maioria das pessoas, principalmente porque se olharmos para o tamanho das forças armadas da NATO e compararmos com a Rússia, parece improvável que a Rússia irá atacar sozinha toda a organização, visto que eles seriam completamente destruídos numa batalha frente a frente. Além disso, a própria Rússia tem tido problemas em lidar com um exército muito menor como o ucraniano. Por isso, como é que eles sequer poderiam pensar em derrotar toda a NATO? Esta imagem de como seria a guerra baseia-se em dois mal-entendidos muito importantes. O primeiro é que quando esta guerra acontecer, a NATO será igual à NATO de hoje. Ou seja, nesta potencial guerra, a Rússia estaria a enfrentar as forças armadas combinadas de todos os membros da NATO, incluindo os Estados Unidos. E o segundo mal-entendido é que esta guerra seria uma guerra por território. E este costuma ser um erro muito clássico, mesmo na verdade, tratando-se de outra coisa. Então, há o pensamento que uma guerra entre a NATO e a Rússia seria uma guerra por um território, onde a Rússia estaria a conquistar algum país, por exemplo, muito semelhante ao que está a acontecer agora com a Ucrânia. Mas ambas estas perspectivas não estão corretas. E para percebermos o porquê disto, temos que tentar colocar-nos dentro da visão dos russos e de como a Rússia entende a política internacional e como ela vê o seu papel no mundo. O que é preciso entender é que o ideal russo sobre como um sistema internacional supostamente funciona é que existe, ou deveria existir, um sistema de relações bilaterais. Portanto, um sistema onde diferentes países negociam e interagem diretamente entre si. E não temos organizações internacionais e diferentes tipos de regulamentação que interfiram neste relacionamento direto. E na verdade, este é um ideal comum entre Vladimir Putin e Donald Trump, com a sua política de American First, que eu já falei em outro vídeo que vai aparecer aqui no card ou aqui. De que os Estados Unidos estariam melhor se não estivessem organizações internacionais, visto que estas limitam o seu poder de decisão. Mas a razão pela qual a Rússia preferiria ter relações bilaterais com outros países é naturalmente que isto permitiria à Rússia negociar a partir de uma posição de força, porque se a Rússia está contra a União Europeia ou contra a NATO, eles são a parte mais fraca, mas se conseguirem lidar com países individualmente, eles é que estão por cima, eles é que são mais fortes. Portanto, o que organizações internacionais fazem é criar condições onde as grandes potências não possam exercer o poder tão facilmente contra países mais fracos, e com isto, os países mais pequenos têm mais influência porque o sistema internacional é regulado por diferentes regras. Então, a Rússia sabe que não pode vencer uma guerra contra toda a NATO se esta permanecer unida. E é por isso que quando se fala sobre um risco de uma guerra entre a NATO e a Rússia, obviamente o plano da Rússia não é atacar toda a NATO logo de uma vez, visto que isto seria completamente suicídio. Então o objetivo da Rússia seria minar a NATO até ao ponto onde a aliança se pudesse desintegrar e com isto o sistema internacional vai ser moldado ao cenário que a Rússia tanto quer. Ou seja, um sistema de relações bilaterais onde a Rússia pode lidar com os países europeus de forma individual. E isto é o que precisamos ter em mente quando falamos em guerra entre a Rússia e a NATO. O objetivo da Rússia não é tomar território, mas sim causar a dissolução da NATO. Porque se eles conseguirem desafiar o artigo 5º, que é aquele artigo que eu já falei, onde diz que um ataque contra um dos membros é um ataque contra todos os membros, se eles conseguirem desafiar este artigo e os grandes países não estiverem dispostos a entrar em guerra, então a NATO estará praticamente morta. Esta é a guerra que nós estamos a falar, onde não seria uma guerra para tomar territórios. Isso eles poderiam fazer depois. Esta guerra tratar-se-ia de desafiar o artigo 5º. E não é racional pensar que talvez os Estados Unidos não lutem pelos países europeus, principalmente se Donald Trump estiver na presidência, visto que ele já deu declarações com este tom. Além disso, quando olhamos para o atual impasse político no Congresso dos Estados Unidos sobre o financiamento da Ucrânia, então por que raio é que os Estados Unidos estariam na defesa dos países europeus se realmente houvesse uma guerra na Europa? Então se talvez tanto tu como eu conseguimos pensar nesta
nesta possibilidade. Será que Vladimir Putin também não pensou nisto? De que os Estados Unidos poderiam não querer ajudar os países europeus? Então com isto, uma guerra não é impensável, visto que o real plano da Rússia não é lutar contra toda a NATO, mas sim desmantelá-la, convencendo-a a não lutar. E este cenário é possível se a Rússia conseguisse fazer algum tipo de agressão à NATO, que deveria desencadear o artigo 5º. Mas o que acontece é que um grupo de países diz que não está disposto a ir para a guerra. E se os países não estão dispostos a cumprir o compromisso de ir em socorro de um aliado, a aliança vai acabar. E a visão mais realista e significativa que nós podemos ter é se os Estados Unidos não estiverem dispostos a fazer isso, se não estiverem dispostos a envolverem-se num conflito europeu. Então na prática, realmente seria o fim da NATO. Então novamente, nós não estamos a falar de uma grande guerra onde a Rússia iria atacar toda a NATO com todas as suas forças. Nós estamos a falar de algum tipo de agressão, onde, do ponto de vista russo, seria uma questão de gerenciar cuidadosamente a situação. Portanto, eles iriam fazer o suficiente para existir uma agressão clara, onde o artigo 5º seria invocado. Mas a agressão, não sendo assim tão profunda, podem haver alguns países que vão pensar tipo, epá, não vale a pena ir para a guerra por causa disto. Se atacarmos vai ser pior. Portanto, o desafio será gerir a escalada de uma forma que ainda seja possível para os países da NATO, que não estão diretamente envolvidos, dizerem que não querem lutar aquela guerra. Ou seja, a agressão teria que ser tremendamente calculada para dar a escapatória dos países não quererem ir para a guerra e eventualmente tentarem algum tipo de paz, sem responder de forma militar. Ok, mas onde é que esta agressão poderia ocorrer? Vários especulam que poderia ser na Polónia ou nos países bálticos ou algo do género. Mas sinceramente, isso seria demasiado agressivo para qualquer um dos estados da NATO tolerar. Então talvez o local mais provável de um ataque russo à NATO seria no seu novo membro, a Finlândia, onde os russos poderiam dizer que querem estabelecer uma zona de segurança, por exemplo, e usarem como desculpa que a Finlândia é um perigo para a segurança nacional, visto que partilham uma fronteira com mais de 1300 km. E este seria um teste perfeito para saber se outros países da NATO estariam dispostos a ir para a guerra com a Rússia, apenas por alguma escaramuça num território quase despovoado no norte da Finlândia. Então se os países da NATO se recusarem a ajudar a Finlândia, não querendo arriscar uma terceira guerra mundial, o artigo 5º seria desafiado e provavelmente não iria ser cumprido, o que faria a NATO eventualmente colapsar. Mas bem, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o teu like e partilha para amigos e familiares que não sabiam nada sobre isto. Obrigado e adeus.